Bom, então vamos lá, continuando. Então, a gente tinha todas as frases iguais, eu adicionei aí o do. O que eu tenho agora? I do not like pizza. Adicionei o do e o not. Fiz uma frase negativa no presente. He, she, it, terceira pessoa do singular. Adicionei o does, porque o auxiliar para he, she, it não é do, é does. E adicionei o not. Fiz uma frase negativa no presente, no simple present para he, she, it. Na terceira, eu adicionei o did, mais o not. Eu fiz uma frase negativa agora no passado, no simple past. Ok? Na quarta, agora eu quero fazer uma frase negativa no futuro. Qual que é o auxiliar do futuro? Quem lembrou, provavelmente respondeu will, certo? Então, eu vou colocar o will. É negativa? Então, eu vou colocar também o not. I will not like pizza. Future. Ok? E esses são os primeiros tempos verbais que a gente aprende. Ok? Os mais básicos. Passado, presente e futuro. A estrutura da frase, ela é praticamente a mesma. Qual é a mudança que eu fiz aqui? O auxiliar. Para deixar mais bacana aqui, ó. Para deixar mais fácil de visualizar. Olha aqui como a estrutura é a mesma. Tá vendo? Coloquei em vermelho aqui o auxiliar. Tem um outro tipo de frase que a gente usa, que é o would, certo? I would not like pizza. Em português, a frase, esse tipo de frase, para nós, é um tempo verbal, tá? Que é assim, eu não gostaria de pizza, tá? Isso para nós é o futuro do pretérito, né? Em língua portuguesa. Em inglês, eles não chamam isso de tempo verbal, tá bom? Aqui é um conditional, certo? Um if clause, ok? O would, na verdade, para eles é um modal verb. Alguns não viram isso ainda, vão entender mais para frente, tá bom? Mas o would, ele não é tempo verbal em inglês, tá bom? Mas em português nós chamamos sim de um tempo verbal. O would coloca a frase nesse sentido. Eu iria, eu faria, eu viajaria, eu compraria, certo? É o tal do ia, que em português chama de futuro do pretérito, mas ele funciona da mesma forma que o will. Por que a gente chama ele de condicional? Tá? Porque geralmente está condicionado a uma segunda frase. Eu iria para o bar se não tivesse Covid-19, certo? Tá vendo? Tem uma condição. Eu iria se, né? Ou então a gente chama de if clauses. Vocês vão ver isso mais para frente também no decorrer do curso, tá? O se, ok? Então o would faz esse sentido, tá? De condicional, de eu iria, eu viajaria, eu sairia. Mas olha a estrutura, como funcionou da mesma forma. Só muda o quê? Só muda o auxiliar. Certo? Por isso que em inglês é muito importante a gente entender a importância do auxiliar. Certo? Então, quais são os auxiliares do presente? Respondam aí para vocês mesmos. Do e does. Qual é a diferença do do e do does? Se você respondeu o does é para he, she, it, ou é para a terceira pessoa singular, você respondeu corretamente. Ok? Qual é o auxiliar do passado? Se eu quiser fazer uma frase
negativa no passado? Eu vou usar o did. Qual é o auxiliar do futuro? O will. E qual é o auxiliar ou modal verb para deixar uma frase no condicional? Would. Ok? Gente, e isso serve para os outros verbos também. Em vez de like aqui, eu poderia ter drink coffee. I do not drink coffee. Que eu estaria falando o quê? Eu não bebo café. He does not drink coffee. Ele não bebe café. I did not drink coffee. Eu não bebi café. I will not drink coffee. Eu não beberei café. I would not drink coffee. Eu não beberia café se eu tivesse, sei lá, problema de pressão. Talvez não fez sentido algum. Provavelmente não. Mas só para vocês entenderem aí o would. Certo? E por que eu dei o exemplo das frases todas na negativa? Inclusive, vou dar agora o exemplo de todas essas frases na interrogativa. Por que eu não estou dando os exemplos na afirmativa? Porque na afirmativa, alguns tempos verbais, eles não usam auxiliar. Certo? E daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Mas antes, vamos agora rever, vamos ver, né, todos os tempos verbais agora no interrogativo, ok? Só um minutinho que eu estou aceitando mais algumas pessoas aqui na conversa. Então, vamos lá. Agora, para fazer uma frase na interrogativa, eu também tenho que usar o auxiliar, tá? Diferentemente do português, que a gente só coloca o ponto de interrogação e muda, né, a entonação da voz. Por exemplo, você gosta de inglês? Mudei a entonação, né? Em inglês, isso não é o suficiente. A gente tem que colocar o auxiliar. Qual auxiliar? Depende. Se for uma frase no presente, qual é o auxiliar? Do. Se você respondeu do, você acertou. Do you like English? Agora eu quero perguntar no presente, mas eu não quero perguntar para você. Eu não vou usar o you. Eu quero perguntar se o seu irmão gosta de inglês. O seu irmão, se a gente for pensar, a gente pode substituir seu irmão por ele, correto? Ele seria he. Quando é he, she, it, eu uso do. Se a resposta foi não, você acertou. O que eu uso? Se a sua resposta foi does, você acertou. Does he like English? Teacher Léo, eu posso colocar your brother, seu irmão? Pode, também está correto. Ok? Vou até colocar your brother aqui. Does your brother like? Eita, estou apanhando o teclado aqui. Does your brother like English? Então, essas duas frases estão no simple present. Eu estou seguindo a ordem lá de cima, ok? Eu quero perguntar no passado, eu quero perguntar se o seu irmão gostou do inglês. Então, qual é o auxiliar que eu vou usar? Qual é o auxiliar do passado? Se sua resposta foi did, você acertou. Did you? Aí, se for your brother, did do mesmo jeito, tá bom? Did do mesmo jeito. Só muda essa questão de terceira pessoa singular, he, she, it, no presente, no simple present, ok? No future, past, passado, futuro, não muda. Então, vamos lá. Did your brother like English? Certo?
Agora eu quero fazer se o seu irmão vai gostar de inglês. Então, vamos usar o auxiliar do futuro, que é qual? Will. Will your brother like English? Condicional. Would. Às vezes, o seu irmão não gosta de inglês. Your brother don't like English. Mas, would your brother like English if the teacher was a beautiful girl? Seu irmão gostaria de inglês se o professor fosse uma menina bonita, uma mulher bonita? Entenderam aí? Would. Would your brother like English if the teacher was a beautiful girl? Ok? Então, o que a gente usou aqui? Gente, tem um pessoal que chegou depois, a gente vai disponibilizar depois essa revisão, tá bom? Ela está sendo gravada, então se você chegou depois e não quiser aparecer na gravação, feche a sua câmera, mas depois vocês vão ter acesso a toda a revisão, ok? Olha aqui, que o que mudou na frase foi só o quê? O auxiliar. E é lógico que muda também o sujeito, né? Muda a pessoa de quem a gente está falando, né? Aqui eu fiz todos os exemplos com your brother. Ah, mas por que na primeira frase você não colocou your brother? Porque your brother é he, e eu não posso usar do para he, she, it, ok? Gente, antes de ir para as frases afirmativas, eu vou abrir um tempo aí para perguntas. Porém, façam as perguntas no chat, que eu vou ler aqui a pergunta e vou responder, certo? Então, se alguém tem pergunta, por enquanto, coloque a pergunta aqui no chat, que eu vou ler aqui. Vou esperar um pouquinho, às vezes demora para escrever, né? Ok, poderia explicar sobre o going to? Tá, se for o going to future, eu vou explicar no final da aula, eu posso explicar, porque tem gente que às vezes não viu ainda, mas eu explico no final. Se for o to be, se for o going to, se for o present continuous, eu vou explicar daqui a pouco, tá bom? Já faz parte aqui da revisão. Se for do future, eu explico depois. Explicar o would de novo. Ok, vamos lá, explicar o would de novo. Então, lembrando que em inglês o would não é um tempo verbal, tá? Em português ele é um tempo verbal. A gente chama ele de futuro do pretérito. Se a gente for pensar futuro do pretérito, né? Eu iria, é um futuro que não aconteceu, né? Eu iria para a Itália. Porém, mas está muito perigoso lá por causa do Covid-19. Então, I would go to Italy, but it is very dangerous there because of COVID-19. Certo? Eu iria, I would go to Italy, but it is too dangerous. Certo? Então, em inglês não é um tempo verbal, tá? Mas a melhor forma de entender é o condicional. Por que condicional? Porque geralmente uma condição atrelada, né? I would go to Italy if it was safe. Eu iria para a Itália se fosse seguro. Ok? I would call my sister
if it was her birthday. Eu ligaria para minha irmã se fosse aniversário dela. Certo? Foi a Bruna que perguntou. Bruna? Ok? Deu para entender? Would? Bruna? Ô, Léo, eu escrevi aí embaixo, acho que você não conseguiu ver. Desculpa Pode ser, tirar. pode ser. Às vezes ficou meio perdido aqui no chat. Desculpa tirar do mudo. Então, essa frase aí do will your brother like English ou would your brother like English é a mesma coisa. Não, não, não. O will é futuro. Seu irmão gostará de inglês? Ok? Would, seu irmão gostaria de inglês? Vou dar um exemplo que é mais fácil, ó. Você irá para os Estados Unidos? Will you go to the USA? Certo? Would you go to the USA if you had money? Agora tem uma condição. Você iria para os Estados Unidos se você tivesse dinheiro? Ok? Já viu, entendi aqui, Bruna. Gabriel Cardoso, como ficaria a afirmação? Eu não bebia café. Quem consegue escrever isso no chat aqui para mim? Eu não bebia café. Quem consegue responder? Tá quase, Aline, faltou uma coisinha. Isso. Tarita, Diandra, isso mesmo. I did not drink coffee. Apesar que, assim, tem uma diferença, né? Entre eu não bebi e eu não bebia. Certo? Aqui a gente tá falando mais do bebi, tá? O eu não bebi é uma questão de costume, né? Eu não bebia e hoje eu bebo. Se for isso, Gabriel, eu vou te falar como é, porém você vai aprender isso mais para frente, tá? I didn't used to drink coffee, tá? É algo que vocês vão ver, se eu não me engano, lá nas lições 14. Não, nas lições... Eu acho nas lições 14, tá bom? Então, existe sim uma diferença entre eu não bebi e eu não bebia, tá bom? Sempre que eu utilizar o did, tem que colocar o not. Se for uma frase negativa, tem que colocar o not, sim, Aline. Se for uma frase interrogativa, não. Por exemplo, Aline, vou te fazer uma pergunta. Did you go to the supermarket yesterday? O que eu te perguntei? Did you go to the supermarket yesterday? Eu perguntei se você foi ao supermercado ontem. Nesse caso, eu usei o did, mas não usei o not, porque é uma frase interrogativa, tá? Anelisa, são os tempos verbais perfeitos? Na verdade, Anelisa, essa questão do I didn't used to drink coffee, em inglês também não é considerado um tempo verbal. A gente chama de past habit, tá? É um hábito passado que a gente chama, tá bom? Em português a gente chama de presente imperfeito. Desculpa, passado imperfeito, pretérito imperfeito, né? A gente chama em português, mas em inglês não é um tempo verbal não, ok? Frases negativas e interrogativas. Mais alguma pergunta ou a gente pode ir para as afirmativas? Bom, vamos lá. Vamos para as afirmativas agora, tá ok? Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente já conversa. Estão vendo minha tela de novo aí? Sim? Ok.
Então, eu vou fazer frases afirmativas agora. I love my family. Ok? Puxar uma sardinha para o meu lado aí, que eu acho que eles estão assistindo também. Então, vamos lá. I love my family. Ok? Essa frase está o quê? Ela está no simple present, uma frase no presente. Eu amo minha família. Hoje eu amo minha família. Ok? Agora, se eu mudar em vez de I, se eu colocar he, como ficaria essa frase? Pode escrever aí quem quiser no chat. Isso mesmo, a Aline foi a primeira aqui, ó. Isso, a Tarita ou Tarita, não tenho certeza. Annelise, isso mesmo, ok? He loves my family. Gente, mas por que tem esse S aqui? Pode responder também aí no chat. Conjugação, sim. Conjugação de quê? De he, she, it. Isso mesmo, Gabriel. He, she, it tem que conjugar o verbo. E como é que a gente conjuga? Colocando o S. Ah, teacher Léo, é plural? Não, isso não é plural, ok? Isso é conjugação, tá? Até porque he, she, it é a terceira pessoa do singular, ok? Entendido aí, Gabriel Pereira? Dá um joinha aí para mim. Então tá bom, Gabriel. Então vamos continuar aqui. Agora eu vou colocar essa frase no passado, tipo assim, eu amei a minha família. Como é que fica então? Tanto faz se for I ou se for he. Como é que fica aí então? I love it. Muito bom, Gabriel Schmidt. I love it, isso mesmo. Tárika. Isso mesmo, Ana Laura. I love it. Love, ele é um verbo regular. Então, os verbos regulares, a gente simplesmente adiciona os verbos regulares que terminam com E, a gente simplesmente adiciona um D no final. Então, I loved my family. Quem me dá mais exemplo aí de verbo regular aí no passado, que termina com E? Além de love, o que mais a gente tem? Quem lembra de mais algum? Isso mesmo, like fica liked, bom, work fica worked, enjoy fica enjoyed, studied, muito bom, lived, muito bom, Emily. Isso aí, o studied tem até uma regrinha, watched, muito bom, watch de assistir, né, assistir TV, watched, muito bom. O study tem até uma regrinha também, né? Eu vou colocar aqui, que botaram study e enjoy. Para a gente rever rapidinho aqui, ó. Study termina em consoante e Y. Quando termina em consoante e Y, a gente tira o Y e adiciona IED. Studied. Outro, por exemplo, que é assim, vamos lá. Ó, me ajuda aí, não tá vindo nada na minha mente agora. Quem lembra de mais um aí? Lembrei de um aqui. Cry. Cry, aqui, ó. Consoante Y, tá vendo o R aí, ó? Então vai ficar como cried, ok? Já o enjoy, mas por que enjoy você colocou e deixou o Y? Porque enjoy não termina com consoante Y, enjoy termina com vogal, vowel, né? Que é o e Y. Então a gente só adiciona ED. Outro, por exemplo, é o play, né? Played. Tá vendo? Lembraram dessa regrinha aí? Isso para verbos regulares, ok?
Aí tem outro exemplo, né? Deram o exemplo de watch. O watch não termina com E, então a gente vai adicionar o quê? A gente vai adicionar ED. Assim como, por exemplo, o wash. O que é o wash? Lavar, washed. Certo? Ok aí com os verbos regulares? Só lembrando aqui que eu vi wait. Wait não é regular não, tá bom? Isso, try também. Try. Wait é irregular, é o it, tá bom? Mas já me dá o gancho aí para entrar em verbos regulares. Irregular, gente, verbo irregular, infelizmente, não dá nem para eu falar para vocês assim. Não tá conseguindo ver a tela que ele está digitando. Não está conseguindo ver minha tela agora? Ah, tirei do mudo. Desculpa. Não tem problema. Voltou a tela agora ou não? Tô vendo seu rosto, Léo. E não voltou a tela? Não. Mais alguém não está vendo a tela agora, nesse exato momento? É porque acontece, às vezes eu abaixo a tela aqui para olhar o chat. Quando eu abaixo a tela para olhar... Oi? Voltou, agora eu tô vendo a sua tela. Então tá bom. Às vezes falaram assim, ó, aperta no rosto dele que vai para a tela. Então tenta isso aí. Quando eu abaixo a tela para ir para o chat, você perde aqui a minha tela de Word, tá? Agora eu voltei aqui o Word, tá bom? Gente, verbos irregulares. Verbos irregulares, infelizmente, não existe uma regra. Não dá para eu falar assim, olha, gente, é assim ou assado. Não tem como. Verbo irregular tem que memorizar, tá bom? Quais são alguns verbos regulares? Já deram o exemplo do eat, ate. O que mais vocês lembram? Pode botar no chat aí. Isso, drink, drank. Run, go, went. Run, ran. Sing, sang. Isso mesmo. Wear, wore. Very good, guys. Get, got. See, saw. Buy, bought. Put. Put é engraçado, né? Ele fica igual no passado e no presente. Sell, sold. Tem um que eu gosto, que é o read, read. Eu gosto muito dele pelo seguinte. Eu coloquei... peraí que eu respondi para alguém. É o read, read. Por quê? Porque ele se escreve da mesma forma, mas no passado a gente pronuncia read. Ok? I read the book. Live, left, write, wrote, teach, taught. Muito bom, guys. Muito bom. Aí pode perguntar, mas, teacher, but. Teacher, como é que eu faço aí para memorizar verbos? Tem algum lugar que eu posso ir? Gente, no livro de vocês, no material de vocês, já tem muito verbo. Se vocês memorizarem os que estão no material de vocês, vocês vão conseguir falar praticamente tudo que vocês precisam. Tá? O inglês é engraçado, porque 90, é lógico que tem palavra pra caramba, né? Em português a gente tem mais, né? Mas em inglês tem muito vocabulário. Eu com certeza não sei todos, tem muita coisa que eu não sei. Vou morrer sem conhecer todos, mas 90% de tudo aquilo que a gente fala no inglês se resume aí em 1.500, 2.000 palavras. Tá bom? But, deram outro exemplo aqui. Então, se você já memorizar os verbos que estão no livro de vocês, já é suficiente. Aí, quando vai tendo talking time, vocês vão vendo verbos novos. Quando vai tendo fun class, vai vendo verbo novo. Não precisa desesperar, não, tá? Inclusive, os que colocaram aqui, ó, são os principais. Tem muito verbo bacana aqui. Muito verbo importante aqui. Bom, vamos lá, voltando para a tela de Word. Todo mundo aí deve ter minha tela de Word agora. Se não tiver, tira do mudo e fala aí se não tiver com a tela, tá bom? Porque agora eu não consigo ver o chat. Mas vamos continuar aqui, escrever aqui nosso... Vamos continuar aqui. E se eu quiser falar agora no futuro, se eu quiser falar que eu amarei a minha família, como é que eu falo? I will love my family. E aí vocês vão notar um padrão, vocês vão notar que o padrão agora ele mudou um pouco. Vocês vão notar que no simple present, no presente, é um pouco diferente. Desculpa, no simple present não, na afirmativa,
vocês vão notar que é um pouco diferente da negativa e da interrogativa. O que vocês notaram de diferente aqui na afirmativa? Que tem de diferente na negativa e na interrogativa. Alguém notou alguma diferença? Vamos ver aqui, vamos para o chat. O will, isso, o auxiliar, todo mundo respondeu aí, Emily, Aline, Anelisa. Isso mesmo, o verbo auxiliar. Vocês repararam que a gente não usa verbo auxiliar na afirmativa, nem no presente, nem no passado. O que eu faço? Eu conjugo o verbo. Então, na afirmativa, eu conjugo o verbo. He loves my family. Tá vendo? Conjuguei, botei o S. No passado, I loved, ao desenho no final, I loved my family. Muito importante de pronúncia também, tá, gente? Não é I loved. Em português, costuma falar assim, né? A gente costuma botar forte a última consoante. I loved. Não, I loved my family. Ok? Então, eu conjuguei o verbo. Já no futuro e na condicional, eu vou colocar o auxiliar. Eu vou colocar o will e vou colocar também o would. Certo? Eu conjuguei aqui. Vocês podem perguntar, Léo, então eu nunca vou ver o do, nunca vou ver o does ou did numa frase afirmativa? Existem ocasiões em que se usa. A primeira delas é para reforçar uma ideia, tá bom? Vamos supor que às vezes alguém fica te perguntando assim, ó, você tem, sei lá, você tem um namorado inseguro, ele fica perguntando assim, do you love me? Do you love me? Do you love me? Você me ama? Você me ama? E você toda vez responde, yes, I love you, I love you. E até chega uma hora que você estressa e fala assim, I do love you. Ok? Eu dei ênfase. I do love you. É tipo um sim, eu te amo. Certo? Deu para entender? Então, essa é uma situação que a gente vai usar. A outra situação é para dar uma short answer, uma resposta curta. Do you love me? Yes, I do. Or no, I don't. Certo? Então, essas são as ocasiões que a gente vai colocar o do, né, o auxiliar nessas frases. Ou, por exemplo, alguém fica te perguntando, não, mas você foi lá, did you go, did you go, did you go there, did you go there? Yes, I did. Yes, I went. Did you go? Yes, I did go there. Certo? Aí eu dei ênfase, tá bom? Então, para dar ênfase, porque de repente vocês estão assistindo um filme, uma série, e falam, opa, eu vi o auxiliar no presente. O Léo lá da Like falou que não existe. Então, existe, porém, é uma exceção. São em casos específicos, certo? Mas no normal não se usa. Ok? Então, vamos fazer esse negócio que todo mundo costuma confundir. I love my family. Colocando na negativa aqui. Como é que fica na negativa mesmo? Espera que eu estou indo para o chat aqui rapidinho. Deixa eu ver se tem uma mensagem nova. Não, beleza aqui. Na negativa, não. I love my family, a gente está falando de presente, tá? Então, I love, negativa, I do not love. Certo? I do not love. Que o do not a gente pode chamar, a gente pode trocar por don't, certo? E na interrogativa, do I love my family? Até aí tudo tranquilo? Emily, tranquilo? Ok, a gente vai usar o do porque é afirmativo, porque é presente, tá bom? Gente, só um minutinho que eu vou mexer no ar aqui, rapidinho.
Prontinho, depois a gente corta isso na edição. Mas vamos lá, vamos voltar aqui pro... Vamos voltar aqui. Agora é que o pessoal confunde as coisas. Vamos lá, vamos fazer a frase interrogativa com he. Gente, essa frase que eu escrevi aqui, does he loves my family? Ela está correta ou incorreta? Muito bom, a Aline e a Bruna já falaram aqui que está incorreta. Não, mas como assim está incorreto? Você não falou que he, she, it, eu tenho que usar o S? Sim, eu falei, porém, eu não vou conjugar o verbo. Em frases interrogativas e afirmativas, eu não conjugo o verbo. Eu já conjuguei aqui, ó, eu já conjuguei o auxiliar. Estão vendo aqui, ó? Em vez de do, eu usei o quê, ó? Eu usei does. Estão vendo? Então, eu já conjuguei o auxiliar. Em frase interrogativa e frase negativa, eu conjugo o auxiliar. Léo, eu posso conjugar o verbo em vez de conjugar o auxiliar? Não, não pode. Tem que conjugar o auxiliar. Certo? Isso é um negócio que confunde demais a cabeça. Não é só... Eu tenho certeza que você deve estar assim, nossa, eu faço confusão disso. Não é só você. É muita gente que confunde isso. Tá bom? Essa aí eu diria que é a grande pedra no sapato de quem está começando a aprender inglês. Essa questão do do e do does. Né? Não, pela cara do Gabriel aí, eu vi que ele concorda comigo. Essa aí é a grande pedra no sapato. Aline, se eu quiser fazer uma pergunta com dois verbos, Aline, seria uma pergunta do tipo assim, ó, você gosta de comer batata? Seria isso? Então fica assim, eu vou colocar aqui, ó. Fica normal. Do you like to eat? Vou botar batata frita, tá? French fries. Ué, mas frita não é fry? Batata não é potato? Por que você escreveu French fries? É o que eu falo, cuidado com a tradução. Batata é potato, mas batata frita é French fries. Quer dizer o que? As fritas francesas, né? Provavelmente batata frita, muito provavelmente, vem da França, né? Então ficou as fritas francesas ao pé da letra, certo? Do you like to eat French fries? Vocês viram aqui que tem um to junto com o eat. Por que tem esse to? Porque aqui o eat, ele está no infinitivo. O que é o infinitivo? É o verbo sem ser conjugado. Comer, infinitivo. Eu como. Como não é infinitivo mais, está conjugado. Certo? To eat. Tradução comer. I eat. Agora eu conjuguei. Aqui não está conjugado. Aqui o que está conjugado... Aqui o que está conjugado é o like. Do you like to eat French fries? Você gosta de comer batatas fritas? Ok? Deixa eu voltar aqui no chat. He, she, it. Mesma coisa, tá? A gente só vai trocar aqui, ó. Does she like to eat French fries? Provavelmente a sua dúvida é se o segundo verbo ele muda ou não. Não, o segundo verbo não muda, tá bom? Porque ele está no infinitivo, ele não está conjugado. Muda só o primeiro. Certo? Ok. Gente, mais alguma pergunta aqui?
A gente não acabou não, tá? A gente ainda vai aí mais uma meia hora. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Antes de eu ir para os próximos tempos verbais. Gente, se tiver pergunta, por favor, faça. Eu quero que fique muito claro isso para vocês, tá bom? Essa diferença do does. Eu gostaria que ficasse muito claro, que ninguém ficasse com essa dúvida. Do did, do do. Não é para ter vergonha, tá todo mundo aqui para aprender, senão não estava aqui, tá bom? Ninguém sabe que lição que você está também. Às vezes podem achar que você está lá na lição 2, lá na lesson 2, na lição 2, de assistir a aula. Então, se você tiver com vergonha, finge que você está lá na lesson 2 e você nem viu isso ainda e faz sua pergunta, ok? Não saiam com dúvida disso aqui, por favor. Bom, ninguém se manifestou, então eu acho que isso quer dizer que ninguém tem dúvida, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver agora 2 outros tempos verbais, que é o present continuous e o past continuous. Antes, vamos rever um pouquinho o verbo to be. Vocês devem lembrar que o verbo to be não precisa de auxiliar, né? He is a student. Para botar esse verbo na negativa, eu uso do. Não, eu não uso o do. Por que não? Porque o verbo to be, ele já é um verbo auxiliar. Só um minutinho. Quando eu tenho uma frase afirmativa com 2 verbos, eu conjugo um quando é he, she, it. Ou minha dúvida é, eu conjugo qualquer um ou o primeiro? Você vai conjugar, Aline, sempre o primeiro, tá bom? Porque o segundo, ele vai estar sempre no infinitivo. Ó, eu gosto de comer batata frita. Eu gosto de beber Coca-Cola. Eu gosto de assistir TV. Tá? Então, o segundo vai estar sempre com o to, certo? Então, gente, o verbo to be, ele não precisa do auxiliar do. A gente simplesmente coloca o not. He is not a student. Tá? Vocês vão até perceber, olha que bacana. Eu vou copiar e colar essa frase aqui, ó. Vou dar um Ctrl C nela aqui e vou colocar ela junto com as outras aqui. Olha que interessante. Ctrl V. Olha onde o verbo to be está. Ele está na mesma posição do auxiliar. Ele não fica nem na posição do verbo, ele está na posição do auxiliar. Tá vendo? Se fosse I am not, né? Olha o he, tá vendo? O not aqui, o sujeito aqui, o I, o he, o not aqui, e o fim da frase aqui, tá vendo? O próprio verbo to be, ele serve como auxiliar. Certo? E para perguntar, mesma coisa, olha aqui, ó. Is he a student? Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V de novo aqui, ó. Ops. O Ctrl C não deu certo. Espera aí. Ctrl C, ok. Isso agora lá. Ctrl V. Ó a posição, tá vendo?
O he está junto como auxiliar. Ele faz o seu papel de auxiliar o verbo to be, certo? Porque ele é isso, ele é um verbo auxiliar. Ok? Aí no passado, como é que fica? Eu uso did? Não, você não usa o did. O verbo to be a gente conjuga no passado. He was a student. Travou o áudio aqui? Ok. Vou repetir aqui então. Então, o verbo to be, no passado, a gente não usa auxiliar também não usa o did. A gente conjuga ele no passado. Presente, he is a student. Passado, he was a student. Tá travando o áudio? Que agora parou, né? Certo? Ele é um aluno, ele é um estudante, ele era um estudante, ele era um aluno, ok? Negativa, mesma coisa. Mesma coisa não, né? Conjuga o verbo no passado. He was not a student. E para perguntar... Você quer lá? Certo? Léo, vai ser sempre o was no passado? Não. Vai ser o was quando for I, he, she, it. Quando for you, they ou we, vamos botar essa frase no plural. He is a student. They are students. Negativa. They are not students. Por que eu tirei o a? Porque a quer dizer um. Se é no plural, eu não posso ter um na frase, né? No passado, they were students. Negativa no passado. They were not students. Interrogativa. Were they students? Certo? Opa, aqui ficou errado. Nossa senhora, aliás, está tudo errado. Ninguém me avisou. Ok, guys? Deixa eu ver aqui no... Deixa eu ver aqui no coisa, responder minha pergunta. Ok? Verb to be, presente e passado, ok? Deixa eu olhar aqui no chat. Peraí, gente. Peraí, estou voltando para o chat aqui. Se fosse ar, ok. Past continuous. Já vou falar de past continuous e present continuous agora, tá? Deixa eu voltar aqui. Verb to be, presente e passado. Alguma pergunta? Peraí, enquanto você escreve a pergunta, eu vou mexer no ar. Vou sair no ar aqui. Vamos lá, vamos ver se temos perguntas. Tivemos, vamos lá. Qual a diferença
Sem perguntas. Tá. Então vamos lá, então. Vamos responder a pergunta da Annelisa. E já vamos para o present continuous e past continuous. Vocês querem ver como o to be é um verbo auxiliar? Olha aqui, ele vai me auxiliar a formar uma frase. Olha aqui, ó. He is studying English. O que essa frase quer dizer? Ele está estudando inglês. Olha o verbo to be ligando, fazendo uma conexão aqui na frase. Ele está estudando inglês. O verbo to be é um verbo auxiliar, porque o verbo principal aqui é o study. Se eu tirar o verbo study, aula aqui. Se eu tirar o study, a frase faz sentido? Nenhuma, foi esquisita. He is English. Virou, inclusive, outra frase, né? Eu falei, ele é inglês. Né? A frase mudou totalmente. Se eu tirar o verbo to be, a frase fica errada, mas dá para entender ela. He is studying English. Ele estudando inglês. Está errada, mas deu para entender aqui o que está querendo dizer, né? Então, to be, ele é auxiliar, e o study é o verbo principal dessa frase. Então, vocês estão vendo a conexão? Está vendo o papel do to be aqui, de conectar aqui o sujeito com o verbo principal? He is studying English. Essa frase está no present continuous. Present continuous, ok? Essa é outra coisa interessante. Em inglês, isso é um tempo verbal diferente. Em português, isso não é tempo verbal para a gente. Para nós, isso é uma frase no presente. Porque ele está é presente. Então, isso para nós é presente, normal, tá? O presente do pretérito subjuntivo, vixe, há muito tempo, já não lembro mais. Tá vendo onde não precisa de lembrar gramática para falar? Eu já não lembro qual que é esse presente. Se alguém lembrar aí, ó, pode escrever aí pra gente. Tem do imperativo, do subjuntivo, nem sei, se alguém lembrar, fala. Ok? Mas para nós não é um verbal diferente, é o presente e tem um verbo no gerúndio, né? Que é o studying. O que é o gerúndio? Estudando, pulando, caindo, correndo, comendo, bebendo. É o indo, ando. Tá? Que tem até o gerundismo, né? Eu vou estar te ligando, eu vou estar te transferindo. Que isso aí, inclusive, aconteceu por causa de manuais mal traduzidos, tá? De telemarketing que vieram para o Brasil dos Estados Unidos, foram mal traduzidos. E aí ficou, eu vou estar te ligando, eu vou estar te transferindo, que é o to be going to, que alguém até perguntou lá, né? Que o correto é eu vou te transferir, eu vou te ligar. Certo? Gente, qual é, então, a negativa do present continuous? Qual que é o verbo auxiliar? Não é o to be? Então, a negativa vai ser com o to be. Como é que é a negativa do to be? He is not studying English. Ok? Interrogativa. Não é o to be? É o to be. Como é que a gente vai frase interrogativa com o to be? A gente não joga ele lá na frente? Is he studying English? Não. Ok? Bom, vamos colocar agora essa frase no past continuous. Olha lá, ó. He was studying English. O que eu fiz? O que eu mudei na frase? A única coisa que eu mudei aqui. Eu peguei o verbo to be, que é o verbo auxiliar aqui, e coloquei ele no
No passado. Então, em vez de falar ele está estudando inglês, eu falei que ele estava estudando inglês. Certo? Como é que fica a negativa dessa frase aqui? Coloca aí para mim no chat. Ninguém? Was, né? Isso. Was not ou wasn't. Isso mesmo. He was not studying English. Ele não estava estudando inglês. Interrogativa. Was he studying English? Certo? Isso é o past continuous, é um tempo verbal em inglês. Em português também não é um tempo verbal, tá? Isso pra gente é passado. Só. Porque ele estava passado, ok? Nessa lição, a gente aprende o when e o while. Vocês devem estar lembrados disso, né? When quer dizer o quê? Quer dizer quando. E while quer dizer enquanto. Tá? Qual é a diferença no uso? É a mesma do português, nesse caso, né? Eu uso enquanto quando são ações simultâneas. Por exemplo, ó. Cada um traduz aí para vocês, na cabeça de vocês. Qual é a tradução dessa frase aí? My wife was taking care of the kids while I was working. Pode colocar no chat alguém agora aí, se quiser. E aí, alguém arrisca no chat aí? Alguém arrisca essa frase aí? Ninguém vai arriscar no chat traduzir essa frase? Olha lá, teve alguém que veio corajoso, uma corajosa. Minha esposa estava cuidando das crianças enquanto eu estava trabalhando. Muito bom, Laís, isso mesmo. Minha esposa estava cuidando das crianças enquanto eu estava trabalhando. Take care é cuidar, tá bom? Então, vocês viram aí o uso do while, do enquanto, são duas ações simultâneas. Vocês vão ver que está no mesmo tempo verbal, ó. Was taking, was working. Né? As duas são no past continuous. Já o when, geralmente uma ação interrompe a outra. Olha que exemplo, ó. Traduzam aí na mente de vocês primeiro. Aí, quem quiser arriscar. I was working when my mom called. I was working when my mom called. E aí? Alguém? Eu estava trabalhando quando minha mãe ligou. E minha mãe ligou. Pode traduzir e minha mãe ligou? Pode também, o sentido é o mesmo, tá? O quando fica mais literal. Eu estava trabalhando quando minha mãe ligou. O que é a diferença de while e when? Gente, deu para dar uma clareada em relação aos tempos verbais? Isso aqui
Isso aqui, gente, é 90% do inglês. Isso aqui entendendo isso aqui, compreendendo isso aqui, o resto, isso aqui você se vira. Se você souber usar isso aqui, você já pode falar que você já tem, pelo menos, o inglês intermediário. Você já se vira, você já não morre de fome lá fora. O resto é encaixe nas frases. Tá? E aí a gente vai vendo, é lógico, aí tem os adverbs of frequency, tem o always, sometimes, né? Aí tem o neither, either, aí tem o to, o also, coisas que vocês vão ver e tal. Mas isso aqui, gente, isso aqui você já se vira. 90% das frases vão formar em inglês é no presente, passado, futuro, condicional, past continuous, present continuous. Então, se pegar isso aqui é a base, né? Para uma construção alta não cair, tem que ter uma base boa. Isso aqui é a base. Então, tem que pegar. Se pegar isso aqui bem pego, o resto vai ficar mais fácil. Então, vamos lá, tem algumas perguntas. Tá, was e were. Vamos lá, então, conversar sobre was e were. O was e o were é uma questão exclusivamente de conjugação, tá? Aqui, ó. I was, you were, oops. Vou lá por aqui. He ou she. Vou botar só o he aqui, tá? Mas eu he, she, it, tá? Singular, né? Plural aqui, plural de I was, we were. Plural de you were, you were. Plural de he was, they were. Tá, é só uma questão de conjugação. I, he, she, it usa was. You, we, they usa were. Ok? Certo, Aline? Se não entendeu, pode falar. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Gente, então eu vou dar alguns exercícios aí para vocês, para casa, quem quiser fazer, tá bom? Vamos lá, vamos voltar para o Word aqui. Quem quiser fazer para casa, vamos lá. Vou botar um aqui, ó. Tell what you did yesterday. O que é tell mesmo? Tell é o verbo contar, ok? Então, conte ou diga o que você fez ontem. O que eu quero que vocês pratiquem aqui? Não faz agora, não. Eu vou só escrever aqui, vocês vão façam depois, ok? Aqui eu quero que vocês pratiquem o simple past. Porque vocês vão falar em inglês. Ah, eu comi macarronada, eu visitei minha mãe, apesar que não pode visitar ninguém, não. Pois é, de quarentena não vai ter muita coisa que vocês fizeram ontem, não, né? Mas eu tomei banho, eu lavei a roupa, eu assisti Netflix, eu fiz isso, aquilo. Então, façam um texto falando o que vocês fizeram ontem, ok? 2.
deixa eu pensar aqui. Eu quero algo diferente do livro de vocês, porque eu acho que a primeira eu já dei igual do livro já, né? Ah, já sei. Já sei. Tell what will you do when the quarantine is over. Tell what you will do when the quarantine is over. Ok? Quarantine é um cognato. O que é um cognato? Cognate. São palavras parecidas, tá? O que eu quero que vocês usem aqui? Eu quero que vocês usem future. Por quê? Vocês vão ter que falar que I will go to the mall. Certo? Eu irei para o shopping. Vocês vão ter que usar o will aí, ok? Three. Put the sentence in the negative interrogative form. Vou dar umas frases aqui para vocês colocarem no interrogativo, ok? Ok, pessoal, tem algumas frases aí para vocês praticarem alguns exercícios aí. Faz o seguinte, façam esses exercícios e depois mandem para as unidades de vocês, ok? Faz no Word isso aí e depois manda para a unidade de vocês. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar no chat, caso alguém queira. Deu certo aí? Acho que deu. Tá no chat aí, tá? Ah, pera aí, galera. Tem um negócio errado aqui, ó. Quarantine is over, ok? Faça exercício, faz no Word mesmo, tá? No Note, no bloco de notas, e manda para a unidade de vocês aí, que aí o pessoal corrige e manda de volta. Não tá no chat, não.
Ah, peraí, gente. Aqui faltou alguma coisa muito importante. Apertar o Enter Faltou aqui. só colar. Faltou apertar o Enter. Tava só no meu chat aqui. Agora foi, né? Foi, deu. Eu não apertei o Enter, agora foi. Ah, tá. Tem uma pergunta aqui. Se alguém quiser escrever, fazer no caderno também, pode ser. Porque aqui no caderno fica mais difícil de corrigir, né? De mandar para alguém corrigir. Ah, peraí, cadê a pergunta? Ah, tá. Pode mandar material no grupo de WhatsApp? Qual material exatamente, Aline? Esse do Word aqui, tudo que eu escrevi? Sibeli, o uso do was e do were é só quando for no past continuous? Não. Simple past também. Aqui, ó. I was sick. Eu estava doente. Brincadeira, não estava não. Ok? They were happy. Eles estavam felizes. Tá? Quando eu for falar que alguém era ou alguém estava alguma coisa. Respondido, Sibeli. E também a Aline, qual é o material que ela tem? Aline, você diz o material do Word? Aline, se eu colar aqui, pode ser eu colar aqui já para vocês? Não, mas eu acho que se eu colar aqui não vai ficar tão bom, que não vai ter o... Eu mando agora para o grupo, tá? Eu vou mandar para o grupo geral vou mandar para a Like Nacional, tá? E aí vocês peçam aí no WhatsApp da unidade de vocês. Tá? Agora fechando aqui, eu já salvo aqui o arquivo e já mando. Qualquer coisa eu faço uma edição, eu dou uma olhadinha aqui, tá bom? Gente, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, se tiver, pode fazer a pergunta agora e a gente tira a dúvida. Quem perguntou sobre o going to foi respondido? Era o present continuous ou era sobre o future? Era futuro, certo? Gente, eu vou explicar aqui. Se você não viu essa lição ainda, você vai ficar confuso, tá? Então, mas se quiser ficar, não tem problema. Mas você vai ver isso ainda na lição, tá bom? Assim, isso aqui é uma revisão, tá? Então, não tem como vocês pegarem bem em alguns minutos, como é estudar a semana inteira, escutar o áudio, fazer uma aula de 50 minutos sobre o assunto. Eu vou fazer uma revisão breve aqui de uns 5, 10 minutos sobre o futuro to be going to, tá bom? Então, se você não entendeu, é porque você provavelmente não fez. Se você não entender depois que eu falar, se você não fez essa aula ainda, que eu acho que é lá nas lições 11, não se preocupe, vocês vão fazer e vão entender, tá bom? Quem já quiser sair já, para não confundir as bolas, para não ficar confuso, já pode sair já, certo? Quem quiser ficar, não tem problema nenhum. Mas não estranhe se não conseguir entender uma breve explicação aqui, não. É totalmente diferente, tá? Uma breve explicação de estudar a semana toda, ouvir o áudio, fazer os exercícios, tá bom? Então, isso aqui é para quem já fez as aulas 11, ok? Bye, bye, quem está saindo. Thank you very much. See you next class, alright? And don't forget, não esqueça, amanhã tem Matthew Pretel, da Google, ok? Então, vamos lá, para quem ficou aí, vamos falar de to be going to. A gente tem duas formas de falar futuro, o will e I am going to go to... Ótimo, deixa eu até mudar aqui, fica o melhor exemplo. I will go to você, I'm going
to go to the USA. As duas formas estão corretas. Tá? É da mesma forma que em português, a gente tem duas formas para falar. Em português, eu posso falar assim, eu viajarei para os Estados Unidos, certo? Que é mais formal, mas a verdade é que a gente raramente usa isso, mas é o que a gente aprende na escola, né? Future. Eu viajarei, tu viajarás, ele viajará, nós viajaremos, vós viajareis, eles viajarão. Assim que a gente aprende, né? Ou eu posso falar, eu vou viajar para os Estados Unidos. Ok? Então, em inglês, a gente tem duas formas também. Só que é importante não traduzir ao pé da letra. Se você traduzir ao pé da letra, vai falar assim, I go to travel to the USA. E aí tá errado. É I am going to travel to the USA. Ou, no caso aqui, I am going to go to the USA. Ok? Ah, mas fala going to go, fala going to go, tá bom? Em português, a gente não fala eu vou ir para os Estados Unidos. É errado, né? A gente fala só eu vou para os Estados Unidos, ou eu irei para os Estados Unidos. Em inglês, a gente fala I'm going to go to the USA. Porque se eu falo assim, I am going to the USA, quer dizer que eu estou indo, eu estou no caminho. Certo? É diferente de I'm going to go, que indica futuro. Ok? Então, o futuro é o quê? É to be going to. To be, ó, o é, né? Going to, tá? Certo? Tem diferença o will e to be going to? Sim e não. Como assim? Tecnicamente, existe diferença. Se você quiser falar em gramática não usada, existe diferença. Mas no dia a dia não tem diferença nenhuma. Tá? No dia a dia não tem diferença nenhuma. A verdade é essa. Se você jogar no Google, você vai encontrar aí trocentas explicações para a diferença. Mas se você chegar para um americano, para o britânico, perguntar qual é a diferença, sabe o que ele vai te falar? Mesma coisa. A não ser que ele seja professor aí de inglês para estrangeiro, que aí é capaz ele querer te encher de gramática, de exceções e tal. Tá? No geral, o will, as regrinhas é o que? O will é uma promessa, uma certeza, né? Político, I will change this country. O be going to é uma decisão que você tomou agora e tal. Né? Mas a verdade é que no dia a dia, mesma coisa. Certo? E aí ele varia, né? Quando eu falo I'm going to fazer alguma coisa. Quando for he is going to visit his mom. Tradução, ele vai visitar a mãe dele. E se tivesse escrito he will visit his mom, eu traduziria do mesmo jeito, ele vai visitar a mãe dele. Ok? Respondido aí, foi a Aline, né, Aline? Certo? Aline, de verdade não tem diferença nenhuma, tá? Os dois são usados no dia a dia. Ok, gente? Pessoal, brigadão, não esqueçam, amanhã a gente vai ter outra live aí, tá? E a gente vai ter outras revisões, a gente vai falar aí sobre outras coisas mais específicas, tá? As lições 6, as lições 10, lições 11, os perfect, né? Os present perfect, past perfect, a gente vai falar sobre tudo isso, tá bom? Toda semana a gente vai falar sobre um pouquinho mais de coisa. Thank you very much and take care, okay? Thank you, Bruno. Bye, guys. See ya. Estou encerrando aqui. Vamos ver se... End meeting. Bye, guys.